Assim é Sorocaba. Uma cidade trabalhadora, uma cidade educadora, uma cidade saudável. Viver em Sorocaba é bom demais. Viver nessa cidade é saber amar, trabalhar e a cada dia poder fazer do povo de Sorocaba um povo cada vez mais vivo, cada vez mais trabalhador, um povo acolhedor, um povo educado. Sorocaba é assim. Estamos mostrando um pouquinho para você de tudo o que acontece na nossa cidade. Pois é, Papo do Alto é assim, sempre uma novidade, sempre trazendo para você, assinante da NET, coisas diferentes, coisas novas e, claro, novidades. E nada mais importante do que temos hoje Dr. Vitor Lippe, prefeito da cidade de Sorocaba, nessa semana especial e nesse programa todo especial, hoje, 15 de agosto, dia que foi ao ar esse programa, Sorocaba completando, prefeito, 357 anos. Se nós tivéssemos um bolo aqui, o prefeito teria fôlego para soprar todas essas velhinhas? Com certeza não, né? Realmente nasceu uma história aí longa, é uma cidade que, em relação às cidades brasileiras, ela já é, vamos dizer assim, uma das decanas, né? E tem dado uma contribuição muito grande para o Brasil. Nós somos muito orgulhosos de Sorocaba, porque Sorocaba teve importantes etapas do seu desenvolvimento, desde a época que os bandeirantes aqui chegaram, o Baltazar Fernandes, que começou o trabalho, e posteriormente o ciclo aí do tropeirismo, que ajudou muito o Brasil. Naquela época, Sorocaba era o grande centro de comércio de mulas, que era o transporte da época. Não tinha trem, não tinha carro, as pessoas precisavam usar as mulas como transporte. E Sorocaba era o grande centro de comercialização das mulas. E os tropeiros de Sorocaba iam para o sul, iam até hoje o que é Argentina, Uruguai, o Rio Grande do Sul, traziam as mulas, e aqui era uma cidade pujante, uma cidade importante na época, porque havia aqui indústrias relacionadas à montaria, indústrias relacionadas à questão dos alimentos, porque era um local que abastecia os tropeiros para que eles fossem ao sul, trouxessem as mulas, e as pessoas que vinham do Brasil inteiro para comprar as mulas em Sorocaba. Então aqui tinham grandes festas, era um lugar rico para a época. Nós tivemos uma cidade, em alguns momentos, mais importante do que São Paulo, muito mais importante do que Campinas. E próximo de 1900 aproximadamente, nós tivemos aqui a febre amarela. E essa febre amarela matou muita gente. E as pessoas passaram a ter medo da cidade por alguns anos. Isso, ao mesmo tempo, com a chegada das ferrovias, foi reduzindo a questão da utilização das mulas e do tropeirismo. Então nós entramos aí depois num outro ciclo, que foi da Estrada de Ferro Sorocabana, que ajudou muito, enfim, foi uma visão da cidade, dos empreendedores da cidade, na época onde se produzia algodão. E nós passamos a vender algodão para o mundo, porque os Estados Unidos, que era o país que mais produzia algodão no mundo, teve a guerra de secessão. Eles tiveram uma guerra interna, uma guerra civil, pararam de produzir algodão, foi a chance do Brasil, e Sorocaba passou a produzir algodão e queria exportar, só que não tinha estrada de ferro. Era muito difícil levar essa produção das nossas tecelagens, né, a produção do algodão. Ao mesmo tempo, começaram as tecelagens a aproveitar a produção de algodão aqui de Sorocaba. Então foram ciclos, né? Nós tivemos os ciclos da tecelagem e depois, mais recentemente, nos últimos 40, 50 anos, nós tivemos aí a chegada das indústrias, com a criação do novo parque industrial do Éden, e a cidade vem se desenvolvendo muito, e agora nós já estamos chegando nos dias de hoje, onde Sorocaba novamente é muito importante com as suas indústrias, com a sua exportação, enfim, hoje é uma das cidades mais bonitas, mais desenvolvidas, e uma das cidades, vamos dizer, com melhor qualidade de vida para se viver do país. Muito bem, uma aula de história você está vendo aqui no nosso programa Papo do Alto, e o prefeito, que é médico, né, falando muito de história, a história de Sorocaba, contando um pouco desse trajeto de Sorocaba que se desenvolve e cresce a cada dia, se tornou a Manchester paulista, né, e agora vai se tornar o quê? Como o parque tecnológico, a tecnologia chegando, o crescimento. A cidade está preparada para isso? Eu sei que o senhor está.
Nós planejamos bastante. As melhores cidades do mundo são as bem planejadas, aquelas que cresceram bem com planejamento. E as piores cidades do mundo para se viver são aquelas que cresceram sem planejamento, desorganizadas, desordenadas. Então nós temos tido um carinho, uma atenção muito grande, uma preocupação muito grande com o planejamento, porque isso faz com que a cidade cresça com qualidade. Esse é o nosso compromisso. Porque todo mundo quer ter mais oportunidades. Os nossos filhos, né, nós queremos que os nossos filhos tenham mais oportunidades que nós tivemos, que os nossos filhos possam estudar, possam ter bons empregos. Esse é o nosso desejo. Então a cidade cresce sempre. E com o planejamento, a cidade está não apenas crescendo, mas ela também está se fortalecendo, ela está criando novas formas de economia, como o parque tecnológico, que agora já é uma nova etapa da cidade. Além das indústrias, nós estamos criando um grande parque tecnológico, que é um local onde se faz pesquisa e inovação tecnológica, onde se criam novos produtos. Por quê? Porque as principais indústrias do mundo precisam sempre estar atualizadas. Os produtos mudam muito rapidamente. A cada 5 anos os produtos mudam. Então aquele que não estiver investindo na mudança, na inovação, ele fica para trás. Então as indústrias que estão em Sorocaba, muitas indústrias de Sorocaba exportam e elas precisam estar à frente, ser competitivas em relação a esse mundo globalizado. Por isso o Parque Tecnológico vai permitir que elas continuem aqui, que a gente não perca as nossas indústrias para outras cidades que têm um parque tecnológico. E além disso, certamente isso vai atrair mais indústrias para Sorocaba e região. Recursos, crescimento, dinheiro, evolução, tudo isso. Prefeito, estamos aqui no 6º andar, no Papo do Alto, em alto nível, com o prefeito Dr. Vitor Lippe, e também em lugar alto. Aqui nós temos toda a visão da cidade, né? O senhor pode ver a linda que é essa visão aqui do 6º andar do gabinete do prefeito. Como é que foi, o senhor falou de planejamento, como é que foi essa experiência de descer do 6º andar, ser acessível e lá no bairro planejar o orçamento junto com o povo? Como é que foi essa experiência? É uma das experiências mais gratificantes. Eu aprendi a fazer planejamento estratégico. Eu participei de algumas. E a gente aprendendo planejamento estratégico, você aprende a se organizar melhor aquilo que a gente está fazendo. E eu aprendi isso quando eu era secretário da Saúde ainda. Eu fui secretário da Saúde 8 anos aqui na cidade. Isso me ajudou a me organizar quais eram as prioridades, o que precisava ser feito antes, como fazer, como realizar aquelas prioridades. Então eu sou um apaixonado por planejamento e realização do planejamento. E o nosso governo tem várias ações prioritárias, nós temos planejado muita coisa, e uma das coisas que nós planejamos é o orçamento participativo. Eu ouvi lá do cidadão o que ele quer para o bairro dele. A gente faz uma consulta popular todos os anos, a gente tem feito isso, e mais importante, ou tão importante quanto ouvir, é assumir compromisso. E nós temos conseguido atender mais de 80% dos pedidos da população por orçamento. Então temos tido um bom resultado. Isso aproxima o governo das pessoas, faz com que as pessoas tenham oportunidade de pedir as questões mais importantes do bairro para o prefeito, para a equipe que trabalha comigo, e a gente tem conseguido bons resultados. Isso aumenta a confiança das pessoas no poder público, no homem público, e ao mesmo tempo faz com que a prefeitura execute melhor o que ela tem que fazer. E a razão de existir da prefeitura é prestar bom serviço. E se nós prestamos serviço ao cidadão, nós precisamos ouvir do cidadão o que ele quer. Lógico que os vereadores também ajudam, os vereadores representam a comunidade, mas é muito gratificante poder ouvir diretamente da população, assumir os compromissos e poder realizar os desejos da comunidade. Ok, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos para finalizar esse papo com o prefeito de Sorocaba, Dr. Vitor Lippe. Até já.